Shalom Kavai para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista formado em teologia, bacharel em teologia, sou, pela graça e misericórdia de Deus, comentarista, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, judaico, grego e cultural das palavras de Deus, da história de Deus. Quero fazer menção com aqueles que estão vendo este canal, que se inscrevam neste canal. Teologia gratuita, conhecimento gratuito, graça gratuita na palavra de Deus. Se inscreve nesse canal Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Alá, ou Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou Oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, Evangelista André Santos. Quero fazer aqui uso e menção da palavra de Deus, falando a respeito do quarto livro do Pentateuco, isso mesmo. Sabemos bem, na verdade, que a gente fazemos aí um estudo temático, um temático estudo sobre a biografia de cada livro do Pentateuco. Isso mesmo. A gente agradecemos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Já lemos aí mais de 56.566 páginas de personagens bíblicos e de histórias bíblicas. Isso mesmo. Não se esqueça que este é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá da Palavra de Deus. A palavra paraxá no hebraico quer dizer porção da palavra, porção sacra da Palavra de Deus. Pauta é que a gente vamos pegar agora esta enquete e falar sobre o livro de Números, o quarto livro do Pentateuco. Ao primeiro ponto de vista, o livro Números, por que é chamado livro de Números? Porque era uma referência de dois acessos dos israelitas no texto bíblico. Olha só que interessante. Ao segundo ponto de vista, sabe que o livro de Números começou no Monte Sinai? Você sabia disso? Isso mesmo. O livro de Levítico começou a ser escrito no Monte Sinai, aonde os israelitas receberam a lei e a renovação da aliança. Isso mesmo. Ao terceiro ponto de vista, que o nome Números também demonstra sobre conta ou número, contados, né? Quando se fala a palavra número, é uma pessoa contando ou estabelecendo uma conta. Quando nós observamos sobre o nome Números, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Glória a Deus. Ao quarto ponto de vista, o que o livro de Números nos ensina? Ensina sobre a aliança, o tabernáculo de Deus, também as marcas históricas no final do seu êxodo, que quer dizer Shemot. Quando nós também olhamos ao quinto ponto de vista no livro de Números, no hebraico, vem uma palavra chamada Ba-Medibá, ou quer dizer Ba-Medibá. O que quer dizer Ba-Medibá? Significa no deserto, ou experiências no deserto. Ela pode ser Ba-Medibá ou Be-Medibá. Quando olhamos ao quarto ou sexto ponto de vista, o livro grego na palavra de Números, o nome Números no grego quer dizer Aritolmoi. Olha só, Aritimoi. Isso quer dizer primeira sessão, uma forma gramática que era algarismo do Antigo Testamento, conhecido como o grego. Ao oitavo ponto de vista, um livro de Números também significa
aparecido como o número 3, 4, 10 e 12. Aparecem esses 4 números de representação que aparecem no livro de Números. O número 3, o número 4, o número 10 e o número 12. Aí tem uma outra questão e uma outra história interessante, porque esses números são referência do livro de Números. Agora, um novo ponto de vista sobre o livro de Números, que na planície de Moabe, ao lado do Jordão, perto de Jericó, aonde que foi relacionado sobre essa questão de números. Olha que coisa linda e tremenda. Ao 10º ponto de vista do livro de Números, ele contém 5 bases. E quais são essas 5 bases do livro de Números? Primeira base, contagem. Segunda base, organização da teocracia religiosa da lei civil de Israel. Evento. Quarta, jornada. Quinta, peregrinação. A 11º ponto de vista que o livro de Números registra várias novas leis para com Israel mediante a estrada de Canaã. A 12º ponto de vista que o livro de Números ele contém 36 capítulos e 1.288 versículos e de palavra 32.889 palavras, de profecia 72 profecias e de promessa contém 5 promessas no livro de Números. A 13º ponto de vista temático, ou estudo temático sobre o livro de Números, saiba que o povo de Israel, os hebreus, lembravam de 6 coisas no Egito. Você sabia que o povo de Israel, no tempo de Números, o povo lembrava das 6 coisas do Egito? Se lembrava das coisas do Egito? Vou falar dessas 6 coisas que eles lembravam lá no Egito. Primeira coisa, eles lembravam do peixe com escama. Segunda coisa, pepino do Egito. Terceira coisa que eles lembravam do Egito, melões. Quarta coisa, alho em pó. Quinta coisa, a cebola do Egito. Sexta coisa, o alho do Egito. Então isso é que o povo de Israel se lembrava das 6 coisas que tinha no Egito, no livro de Números. Você sabia que existe 8 ocasiões que contra Arão e Moisés? Isso, existe 8 ocasiões contra Moisés e Arão nesse tempo do livro de Números. A 14º ponto de vista, que existe 7 aparições de Deus para com a Balaão. Olha só que coisa linda. Existe 7 aparições que fala Deus com a Balaão. 16º ponto de vista, que o número 14 aparece e fica realizado, que aparece 14 vezes, que Deus fica irado com Israel. Olha só que interessante. Então, o livro de Números revela que Deus ficou irado com Israel 14 vezes. 17ª vez, no ponto de vista, é que as cinzas que estavam no altar eram tiradas com a pá. E então o sacerdote, com a sua roupa de linho branco, eles usavam a pá para tirar as cinzas. Olha só que coisa interessante. 18º ponto de vista, você sabia que Moisés se preparou para a morte 8 vezes? Olha só que interessante. Moisés se preparou para a morte em 8 vezes. Quer dizer, o número 8 quer dizer o quê? Um número infinito. Olha só que interessante. O livro de Números, ou conhecido como Bamidbar, ensina como retirar a cinza do altar de bronze.
Olha só que coisa linda, que era tirado com a pá, com maior cuidado. O que significa cinzas na Bíblia? Você já pensou nisso? Cinzas simboliza uma passagem dentro dos textos bíblicos que afirma que usar o seu rosto, você comerá do seu pão da terra. Significa Gênesis 3 e verso 19. Significa que você vai ter que trabalhar com o suor. Olha só, como assim? Você vai trabalhar arando a terra e vai se alimentar com o suor do trabalho dessa terra. Assim que Deus disse para Adão. Você vai ter que ralar, suar e vai se alimentar com o suor, com o seu trabalho. O que significa cinza? Tirar a cinza do altar. Cinza apaga o fogo. Você sabia disso? Que cinza ajuda a apagar o fogo? A cinza retirada, por quê? Ajuda a apagar o fogo, a cinza. Por isso, é necessário retirar a cinza, remover a cinza. A palavra no hebraico cinza vem da palavra deshe. E o que significa a palavra deshe? Olha que coisa linda. O que significa a palavra cinza no hebraico? Deshe, e deshe quer dizer o quê? Significa o quê? Riqueza, abundância. Riqueza e abundância. O que significa que temos que tirar aquela cinza que é uma grande riqueza diante de Deus. Existe uma palavra chamada meuzudote, que significa que era uma pá que era utilizada. O sacerdote usava uma roupa branca para tirar a cinza de linho e levava a cinza para fora do templo, para o acampamento. Olha só que coisa linda, interessante. E sobre a referência das cinzas, existem vários lugares como Salmo 23, verso 6 e também Provérbios 15 e verso 30. Tirando a riqueza abundância, ou tirando a abundância rica, que era as cinzas. Esse é o comentário do livro de Números e deixo a todos com Shalom Kavai, paz e esperança. Esse é a biografia do livro de Números.